Bom, as crianças estão saindo e eu não quero me delongar muito com vocês aqui. Nós começamos uma série nova hoje pela manhã chamada A Esperança Tem Nome. A esperança tem nome. E eu gostaria de lembrar a vocês que alguns conceitos, alguns princípios do Evangelho vão levar o nome de Jesus, né? Assim como a verdade tem um nome, né? Jesus, ele diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho. Então, perceba, a verdade nos Evangelhos é uma pessoa, é Jesus. E assim também acontece com a nossa esperança. A nossa esperança não é um conceito filosófico. Quem olha para os evangelhos vai perceber uma coisa, que a nossa esperança que temos tanto na vida eterna como na proximidade do reino, no aqui e agora, não é um conceito simplesmente filosófico de bem-estar. A esperança que nós temos na cultura secular, ela é um conceito filosófico de bem-estar. Né? Tanto que muitos coaches e livros de autoajuda lançam mão desse conceito esperança para vender muita literatura que ajuda ou que tenta ajudar as pessoas a terem um pouco de esperança nesse mundo caótico. No entanto, o que nós percebemos é que essas literaturas e essas pseudoajudas que são oferecidas pelos coaches, pelos livros de autoajuda, elas não dão de fato uma esperança sólida. Elas nos dão insights, e às vezes até insights interessantes, né? Porque alguns desses insights tocam muitas vezes em verdades do Evangelho. Mas a novidade que eu gostaria de mostrar para vocês é que a nossa esperança está alicerçada em um conceito teológico muito profundo, que é a ressurreição de Cristo Jesus. Então, uma das coisas que a gente tem pensado na nossa comunidade é que nós precisamos pregar o Evangelho de A a Z. De A a Z, não o ABC do Evangelho. Porque muitas vezes o que nós vemos em algumas igrejas evangélicas é o ABC do Evangelho. E o ABC do Evangelho é um evangelho superficial. É quase um evangelho de autoajuda. Ele tampa algumas lacunas, mas coisas mais profundas ou dramas mais profundos não são alcançados por esse evangelho do ABC. Então, quando eu estou falando para vocês da doutrina da ressurreição, eu estou falando do evangelho mais profundo, do evangelho de A a Z. Bem, quero convidar você, a gente vai estar na projeção, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, se você gosta de acompanhar na Bíblia, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, a partir do verso de número 14 até o verso de número 20, é o texto que nós vamos estudar nessa noite. Então, perceba uma coisa, a ressurreição de Cristo Jesus aconteceu de fato. Isso, porém, nos coloca diante de uma pergunta inevitável. Então, diante da afirmação que nós trabalhamos hoje pela manhã, a certeza da ressurreição, a pergunta inevitável agora, e daí? Mas a ressurreição aconteceu? E daí? A ressurreição de Jesus tem desdobramentos futuros na nossa esperança, mas tem efeitos presentes na presença do reino agora. Perceba uma coisa que muitas vezes nós erramos na nossa teologia. Nós pensamos, muitas vezes nós falamos e nós vivenciamos uma fé na ressurreição como algo simplesmente futuro. Como que se isso vai acontecer lá no final da história, lá quando Jesus voltar, quando as coisas se desenrolarem, quando ele romper na eternidade, você pensa assim, nossa, a ressurreição vai acontecer agora. E nós temos uma visão errada disso. E por que errada? Porque os evangelhos vão nos ensinar que a partir do momento que o Filho do Homem pisa na nossa realidade, há 2000 anos atrás, a ressurreição e a realidade do reino se faz presente. Veja só, num dos principais sermões de Jesus, quando Jesus está ensinando a ética do reino de Deus, Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele vai ensinar aos seus discípulos uma oração. E na oração que Jesus ensina aos seus discípulos,
tem a seguinte frase: venha o teu reino. Venha o teu reino. A pergunta que quando nós lemos ou quando nós oramos essa oração, a pergunta é: venha o teu reino quando? Já parou para pensar que muitas vezes nós oramos e não fazemos perguntas cruciais ao texto e por isso nós ficamos um pouco na ignorância do texto bíblico? Venha o teu reino quando? E a resposta, se você olhar para o texto bíblico, é: venha o teu reino agora. Venha o teu reino hoje. Venha o teu reino, que a sua vontade. Eu gosto muito da tradução do George Led, um teólogo bíblico, especialista em teologia do reino de Deus. Quando ele está fazendo a tradução da oração do Pai Nosso, ele diz o seguinte, que a melhor tradução é: venha o teu reino e que a sua vontade seja livre aqui na terra, como ela é livre aí no céu. Que a sua vontade seja plena aqui na terra, como ela é plena aí no céu. E daí muda completamente a figura que nós temos do Pai Nosso. Perceba, a oração do Pai Nosso nos ensina a olhar para o reino de Deus como algo presente nas nossas vidas, como algo real nas nossas vidas. Então, diante disso, eu gostaria de tirar algumas lições para vocês em Marcos. E a primeira delas é: em Jesus, o governo de Deus invade este mundo. Em Jesus, o governo de Deus invade este mundo. E perceba só o que acontece a partir do verso de número 14 e o verso de número 15 do texto de Marcos capítulo 1. Diz o seguinte: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Creiam nas boas novas. Perceba uma coisa: a primeira coisa que eu gostaria de demonstrar para vocês é a informação que existe no início do ministério de Jesus, tanto no Evangelho de Marcos quanto no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Marcos, ele não dá muito, ele tem o Marcos, ele está escrevendo de maneira imediata, né? Não sei se vocês sabem, mas o Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito dentre os 4 evangelhos que nós temos. Então Marcos, ele é o primeiro evangelho. Marcos, ele não é uma testemunha ocular da pessoa, dos ensinamentos de Jesus, mas Marcos, ele vai escrever o seu evangelho baseado nos ensinos do apóstolo Pedro, segundo a tradição da igreja. Né? Então, poderia ser, o Marcos é o copista do apóstolo Pedro, ou das pregações do apóstolo Pedro. Então, o Evangelho de Marcos é um evangelho urgente. Por quê? Porque é o primeiro documento da igreja primitiva, aonde você tem os ensinos sistemáticos da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Então Marcos, ele começa dizendo o seguinte: depois que João foi preso, quando João está terminando o seu ministério, para se cumprir as Sagradas Escrituras, porque João era aquele que prepararia o caminho para o Senhor, Jesus foi para a Galileia. Agora veja o seguinte, Mateus, ele vai dizer o seguinte, que ele foi para a Galileia dos gentios, cumprindo a profecia de Isaías. Olha o que o texto diz, Mateus, a partir do verso 5, no capítulo 4. Na terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Veja o que o texto diz, Galileia dos gentios. Agora deixa eu dar uma parada aqui para vocês. Uma coisa muito importante que nós precisamos ver nesse texto, quando nós olhamos essa pequena frase, Galileia dos gentios. A Galileia, ela está dentro da Judéia, ela está ali à margem de Jerusalém, mas ela está dentro do território judeu. E a Galileia é chamada de Galileia dos gentios. Mais uma vez, nós precisamos perguntar ao texto, por que ela é chamada de Galileia dos gentios? Por que ela é chamada de Galileia dos gentios? Quem são os gentios? O que nome estranho é esse, né? Gentios, quem são esses caras que estão nas Sagradas Escrituras e muitas vezes nós não sabemos quem eles são. Os gentios são os incrédulos. Agora veja o seguinte,
Galileia, povo de Deus, e dentro do povo de Deus existe uma região que é chamada Galileia do quê? Dos gentios, daqueles que não creem. Você já parou para pensar o quão impactante é isso? Porque se existe Galileia de gentios dentro do território do povo de Deus, é porque o povo de Deus perdeu a sua vocação missionária. Ele não estava mais fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Você tem que lembrar que o chamado do povo de Deus como vocação missionária, ele não acontece simplesmente no Novo Testamento. O Novo Testamento é um aperfeiçoamento daquilo que Deus já estava fazendo na história do povo de Israel, desde a época de Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão. Quando Deus chama Abraão, dentro do chamado de Abraão, Abraão é chamado para o quê? Para ser o quê? Bênção para todos os povos. Isso aqui é chamado missionário? Isso aqui é chamado para proclamar o Evangelho ou a boa nova de Deus para todos os povos? Lógico que é. Lógico que é. Abraão ele já era chamado a ser bênção para todos os povos. E daí você vai ver o desdobramento disso, depois no Êxodo, depois nos livros da lei, que todo o povo, que Israel seria uma luminária, uma luz para todos os povos. E todos os povos, olhando para a adoração do povo de Deus, ao verdadeiro Deus de todo o universo, as pessoas se dobrariam. Então perceba, existe um chamado missionário em Israel. Mas o que acontece com o povo de Deus? Ele esquece o seu chamado. O povo de Deus, ele perde o seu chamado. Então por isso que existe Galileia dos gentios. E daí, Jesus, ele começa o seu ministério aonde? Na Galileia dos gentios. E é tão sério que veja o que o profeta diz. Galileia dos gentios, o povo que vivia nas trevas, viu grande luz. O povo que se secularizou, que perdeu a referência de quem Deus é na história, vive em quê? Vive em trevas. Vive na morte. Então, você vai ver que eles não viviam na luz, mas eles viviam nas trevas e experimentavam a morte. Essa é a realidade da ausência do Evangelho. A ausência do Evangelho produz trevas e produz morte. Produz trevas e produz morte no âmbito moral, produz trevas e produz morte nos relacionamentos interpessoais, produz trevas e produz morte nas nossas relações ou na nossa espiritualidade. Essa é a realidade de uma vida sem o Evangelho e sem a boa notícia do Evangelho de Deus. Então, quando Jesus ele entra na história, ele entra proclamando o reino de Deus para uma realidade morta. Para aqueles que estão nas trevas ou na ignorância de Deus e aqueles que estão experimentando a morte todos os dias. Então veja só, aqui nós nos situamos o contexto do nosso texto. E daí o texto bíblico vai dizer o seguinte: Jesus ele entra na Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, ele dizia, o reino de Deus está próximo, arrependam-se. Então a gente tem 4 movimentos. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Os 4 movimentos que Jesus ele faz aqui. O primeiro movimento é o tempo está cumprido. Veja só, Jesus testemunha a ação de Deus para a salvação da humanidade, dizendo, minha tradução, chegou a hora. Chegou a hora. Ele diz isso no versículo 5, lá ele fala um pouquinho mais bonito, mas é isso que ele está dizendo. Olha, chegou o tempo está se cumprindo. O tempo aqui não é simplesmente o tempo cronológico, o cronos, mas o tempo decisivo, o kairos, para a ação de Deus. E isso é muito importante. Esse é um termo que muitas vezes nos escapa quando nós estamos lendo o nosso texto, porque o texto no português dá
Dá tempo, e tempo é tempo para a gente aqui, né? Mas quando a gente está olhando dentro dos meandros da teologia bíblica, você vai perceber que o kairos, que sempre a palavra kairos, ela está relacionada ao tempo de Deus. Por exemplo, na Septuaginta, no texto de Eclesiastes, capítulo 3, quando fala aquele texto bonito, há tempo para todas as coisas debaixo do sol, há tempo de nascer e tempo de morrer, há tempo de costurar e tempo de rasgar, há tempo de cozinhar e tempo de deixar. Tem tempo para tudo lá, tem tempo para tudo. Qual é a palavra tempo usada? Kairos. Porque aquele tempo é a ação de Deus na vida dos homens. Então perceba, o evangelista está dizendo o seguinte, olha, esse não é o tempo cronos, não é o tempo da morte, mas é o tempo que Deus está abrindo uma janela de oportunidade para a humanidade. Deus está restaurando todas as coisas. Esse é o kairos de Deus. Com a vinda de Jesus, Deus estava fazendo algo muito especial. Ele marca o cumprimento do tempo especial da salvação que se distingue de todos os outros tempos. Então, quando Jesus entra na história, Jesus é o clímax de toda a história da humanidade. Então, os eventos, advento, morte e ressurreição de Cristo Jesus, isso chama-se o clímax da história da humanidade. Tanto é verdade que isso divide a história nossa secular do Ocidente. A história do Ocidente é dividida em antes e depois de Cristo. Porque esse é o clímax, mesmo para aqueles que não creem. Perceberam? Um outro movimento que nós vemos nos evangelhos é que, e aqui está a grande coisa, o reino de Deus está próximo. O conceito do reino de Deus é básico para o ensino de Jesus. Embora o termo reino de Deus não ocorra, perceba, esse termo reino de Deus, ele não ocorre nem no Antigo Testamento, nos livros apócrifos, nem no cânon que nós temos, e nem nos livros apócrifos do Antigo Testamento, ele só vai ocorrer de forma abundante no Novo Testamento. No entanto, o AT está cheio de declarações como Êxodo capítulo 15, verso 18. O Senhor reinará para todo sempre. Ou Salmo 29, verso de número 10. O Senhor está entronizado como rei para sempre. Ou Isaías 43, 15. Eu sou o Senhor, o seu santo, o Criador de Israel, o seu rei. Perceba, o Senhor, Ele está mostrando e exaltando, né, nessas passagens a realeza e a sua majestade em toda a história. Deus está exercendo autoridade agora, é o que o texto está dizendo. E Deus está exercendo uma autoridade e uma esperança futura. Por quê? Porque, de alguma forma, no desdobramento da história, quando tudo acabar, Deus reinará de maneira plena. Deus reinará de maneira plena. Então veja o seguinte, Jesus ensinou as dimensões presentes e futuras do reino de Deus. A melhor interpretação dos elementos é que o reino de Deus foi inaugurado por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus. Mas aguarda a consumação no futuro. Jesus proclamou o reino como presente e futuro, como já, mas também ainda não. O reino já se aproximou de nós, porque ele se faz presente. Lembram? Venha o teu reino, o reino já se faz presente. Jesus, ele morre e ele aproxima o reino de Deus. Jesus, ele envia o Espírito Santo, então nós somos cidadãos do quê? Cidadãos do reino de Deus. Nós temos acesso ao Pai, e quando nós oramos, as realidades do reino de Deus invadem a nossa realidade. Quando nós evangelizamos, a autoridade do reino de Deus se apodera das pessoas. Quando alguém se converte e tem festa nos céus, isso tem festa, por quê? Porque o reino de Deus foi ampliado. E é assim que acontece. Então veja só, Jesus proclamou o reino de Deus como presente e futuro, como já e ainda não. E a pergunta é: quais são os efeitos imediatos do reino de Deus inaugurado na vida e morte e ressurreição de Jesus? Então eu gostaria de mostrar para vocês 3 efeitos presentes neste momento. Primeiro,
O Cristo ressurreto, o Rei, nos liberta do temor, da culpa e da vergonha. A ressurreição é um sinal poderoso da nossa consciência, para a nossa consciência, de que Jesus pagou plenamente, percebam, pagou plenamente a penalidade pelos nossos pecados na cruz. Nós não temos mais vergonha, nós não temos mais culpa. Sabe uma das coisas que paralisa a igreja na missão? Ou paralisa o discípulo na missão? Vergonha e culpa. Vergonha e culpa faz com que os crentes não evangelizem. Sabia disso? Porque você não se acha digno. E isso, vocês sabem, eu sou uma pessoa muito moderada. Muito moderada. Até roupa de pastor tradicional a gente tem aqui na nossa igreja. Então, nós somos muito moderados. No entanto, a gente não pode fechar os nossos olhos para a batalha espiritual que nós travamos. Uma coisa é a gente ser equilibrado. A outra coisa é a gente ser tonto. E tonto aqui ninguém é. Ok? Então existe uma batalha sendo travada. E o inimigo das nossas almas lança a mão da nossa ignorância, muitas vezes, diante de uma verdade como a da ressurreição. O Cristo ressurreto, o Rei, ele nos liberta do temor, da culpa e da vergonha. Eu não preciso mais sentir culpa, eu não preciso mais sentir vergonha. Por quê? Basta você ler as Sagradas Escrituras, Romanos capítulo 8, verso 1 e 2 e Colossenses capítulo 3, verso 13. Veja só, Colossenses 1, 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O que Jesus faz na sua morte e ressurreição? Jesus, ele nos liberta, ele nos transporta. Nós somos agora propriedade do reino de Cristo Jesus. O que Jesus faz? E Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, 1 e 2, olha só, portanto agora não há mais condenação, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Por que então temos medo? Porque o medo nos paralisa. A única resposta que nós temos diante das Sagradas Escrituras, nós somos paralisados pelo medo e pela culpa, pela nossa ignorância a respeito da palavra de Deus. Nós somos perdoados de uma vez por todas. A obra de Cristo Jesus naquela cruz, a sua morte e ressurreição é eficaz, é totalmente eficaz para me libertar da culpa e do medo da morte. Agora veja, existe uma outra realidade. Segundo, assim como traz liberdade da culpa e da condenação, a ressurreição traz liberdade do medo da morte. E nós vivemos o medo da morte, nós respiramos o medo da morte nesses últimos anos aqui. Nesses últimos 2 anos, quem não teve medo de morrer? No meio da pandemia, quem ficou um pouquinho resfriado falou, agora eu vou embora. Não vai dar certo, não vai dar, agora foi, porque quando você saiu no meio da pandemia, você teve que sair e ir ao mercado, chegou em casa, esqueceu de lavar a mão e pôs a mão no olho, você pensou, agora eu peguei esse negócio da Covid. Teve gente que passou depois álcool gel no olho para ver se funcionava, mas talvez teve problema, né? Teve muito oftalmologista fazendo, né, consulta por causa da loucura do povo. Mas perceba, medo da morte. Agora veja o que Hebreus capítulo 2, 14 e 15 diz. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Um cristão, diante da morte, ele faz o quê? Se nós lemos esse texto de Hebreus capítulo 2, versos de 15 a 14, diante da morte, alguém que crê em Cristo Jesus faz o quê? Ele sorri.
Ah, mas você é masoquista? Não sou masoquista. Ah, mas você é fatalista? Também não sou fatalista. Porque um cristão diante da morte, ele pode sorrir? Porque a esperança dele não está nessa vida. Não está nessa vida. Porque a minha alegria não está nessa vida. Porque aquilo que me sustenta não está nessa vida. Então, diante da morte, eu estou livre desse medo. A morte não mais me escraviza. Eu não tomo minhas decisões mais pelo medo da morte. Eu estou livre dele. Agora, não é estranho a gente ver alguns cristãos com medo da morte? Não é estranho? Não, porque eu acho que todo cristão, todo bom cristão, ele tem que aprender uma coisa, e nós vimos isso em Eclesiastes. Se você está dizendo que eu sou um masoquista, você deve ouvir todas as nossas pregações em Eclesiastes e perceber que nós celebramos a vida aqui. Nós gostamos da vida. No entanto, nós não adoramos a vida. Diferente, né? Nós gostamos da vida e nós celebramos a vida porque nós entendemos que a vida que nós temos é um presente e é uma dádiva de Deus. Mas a minha adoração não está nessa vida. A minha adoração está no Senhor. E o grande problema está aqui. Agora veja. Terceiro, a morte e a ressurreição nos libertaram de outras autoridades que nos escravizam. Olha o que diz Colossenses capítulo 2, versos 13 e 15. Quando vocês estavam mortos em pecados, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes, agora veja o final, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A ressurreição mostrou inequivocadamente ao mundo que Jesus tinha pago nossa dívida com a justiça divina, abrindo uma porta para uma vida sem a esmagadora autossalvação, permitindo uma perseverança renovadora em Deus e na vida que Deus oferece através de Cristo Jesus. Podemos entender essas potestades e autoridades que o texto nos mostra, tanto como cósmicas, como potestades cósmicas pessoais, até mesmo como aquelas que atentam contra o reino de Deus e a sua graça. Todos vivemos no reino de falsos deuses que recorremos em busca de significado e segurança muitas vezes. A identidade nossa, muitas vezes, não está firmada naquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. A nossa identidade, muitas vezes, está firmada nos falsos deuses que nós adoramos da cultura secular. Veja só, hoje pela manhã, em algum momento, nós falamos sobre o Deus do reconhecimento. A nossa sociedade hoje é firmada ou está se firmando em uma sociedade onde a mídia social traz prazer e traz êxtase para as pessoas. E eu fiz uma experiência, agora eu voltei, mas há algum tempo, eu fiquei uns 2 ou 3 meses, quem me acompanha nas redes sociais viu que eu parei de postar um monte de coisa, porque eu falei assim, isso está me fazendo mal. Isso está me fazendo mal. Eu preciso me libertar da necessidade de saber se as pessoas me amam ou não. Porque estava me fazendo mal. Você posta um negócio, e daí você fica esperando o quê? Os likes. Daí eu postava um texto de teologia. E daí vinha assim, 2, 3, 4, 5, de vez em quando 10 likes. Quando era muito. Daí eu postava uma foto da minha filha.
dos meus filhos. Daí tinha 250 likes. Eu falava, meu Deus, mas por que minhas crianças, né, são tão mais importantes do que a minha teologia? Eu entrei em crise, né? No momento ali, falei, eu quero ser amado, eu quero atenção. Mas eu não quero usar os meus filhos para ter a atenção dos outros. Então, eu vou fazer o seguinte, vou sair, vou fazer um jejum de rede social. Não quero mais saber da vida dos outros. Não quero mais saber. Não quero saber aonde os outros viajaram, passaram férias, porque muitas vezes eu olho a vida social dos outros e fico com raiva. Fico com duas raivas. Primeiro, porque eu sei que eles estão mentindo. Segundo, né, eu tenho vontade de fazer aquilo que eles estão fazendo. Então eu passo raiva de todos os lados. E eu falei, não quero mais passar esse tipo de raiva. Porque a gente fica cativo. Nós ficamos cativos dos deuses da nossa cultura. Então veja, o significado, a segurança, a identidade e o sentido da vida muitas vezes estão firmados naquilo que não é a palavra de Deus e não é a revelação de Deus para as nossas vidas. Nós damos valor mais àquilo que a cultura secular nos coloca do que aquilo que Deus nos dá. Que Deus nos diz. Temos de viver para alguma coisa. Ou seja, nós precisamos dedicar o nosso coração a algo. E aqui está o problema. Veja só o que a Rebecca Pippert ela diz. Ela diz o seguinte: aquilo que nos controla é de fato o nosso Deus. Aquilo que nos controla é de fato o nosso Deus. Aquele que busca poder é controlado pelo quê? Pelo desejo, pela ânsia de poder. Aquele que busca aceitação é controlado por pessoas pelas pessoas que desejam agradar. Não controlamos a nós mesmos, somos controlados pelo Senhor da nossa vida. A pergunta é, qual é o Senhor da sua vida? Qual é o Senhor da sua vida? Quem controla o seu coração? Se você deseja poder e reconhecimento, o seu Deus é o poder e o reconhecimento. Se você deseja o prazer acima de todas as coisas, o seu Deus é o prazer. Ele te controla. Se você ama o dinheiro acima do seu Deus, o dinheiro é o seu Deus. Você é controlado por ele. Se você perde uma noite de sono por causa de dinheiro, quem te controla? Quem te controla? Agora veja, existe uma outra realidade. O texto continua e ele diz também que nós devemos nos arrepender. É o que o texto bíblico nos ensina. Ele fala o seguinte: na pessoa de Jesus, a humanidade é confrontada pelo reino de Deus em sua proximidade. Aqueles que são confrontados com o reino de Deus devem se arrepender, isso é, mudar de vida, pensamento, mente, postura. A palavra ali no original é metanoia, você muda aquilo que está dentro de você, a sua forma, a sua cosmovisão, a postura levando a uma mudança efetiva e integral. É tanto uma decisão racional quanto emocional. Então perceba, não é só emocional. A metanoia que o Evangelho nos ensina é racional e emocional. Tanto é verdade que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, verso de número 9. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será o quê? Salvo. Você confessa com a sua boca. É algo racional. Movimento racional, não é? Você confessa com a sua boca. Você está dizendo às pessoas, pensando sobre a sua fé. Mas veja, não é só racional. É emocional, porque você precisa, crer aonde? Crer aonde? No seu coração.
E o coração aqui, a ideia do coração, também dentro da filosofia grega, mas muito mais na teologia bíblica dos rabinos, na sabedoria rabínica, ela é o centro da vida e das emoções. O centro da vida e das emoções está no coração. E ele está dizendo o seguinte: olha, você precisa crer de maneira racional, então você precisa ter uma boa doutrina, você precisa saber em quem você crê, para você não crer errado, mas isso tem que descer da sua mente para o seu coração. Você já percebeu que se a sua fé, se aquilo que você sabe a respeito de Jesus não desce da sua cabeça para o seu coração, não há transformação? Não há transformação. Porque nem tudo aquilo que nós sabemos, nós praticamos. Isso é uma coisa que acontece com a gente. Nós temos muitas vezes informações, mas essas informações não nos valem nada. Por que não vale nada? Porque não está no nosso coração. Aquilo não faz sentido para o nosso coração. Quando não afeta os nossos desejos, o Jonathan Edwards ele vai falar dos sentimentos, das nossas emoções, né? Quando aquilo, afeições, quando aquilo não afeta as nossas afeições, os nossos sentimentos, os nossos desejos, elas não trazem transformação. Então, se você diz para mim que você ama a Deus, mas esse amor por Deus não afeta as suas emoções, se esse amor por Deus não faz com que você chore, com que você se leve ao arrependimento, que você seja transformado nas suas ações, se esse amor não lhe toca, a ponto de lhe mover, você não ama a Deus da maneira como você deveria amar. Perceberam? É assim, pode perceber olha os nossos relacionamentos. Quando nós estamos apaixonados por alguém, nós mudamos o nosso cabelo, não é verdade? A pessoa olha para você e fala, poxa, você está... Passa um grecinho aí no seu cabelo, a pessoa vai lá e passa o grecinho no cabelo, né? Daí a pessoa amada fala para você, você está um pouco fora de forma. Daí você, oh meu Deus do céu, né? Tenho que mudar a minha dieta, tenho que ir para a academia. Você faz o quê? Muda a sua dieta, se sacrifica, né? Passa fome, vai para a academia, faz exercício que você não entende, se machuca muscular, tem fratura muscular, mas você faz isso por quê? Porque a pessoa que você ama pediu para você. Porque o amor te toca e te move. Perceberam? Se o amor que você tem por Deus não te transforma, deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa orar por arrependimento. Agora veja mais uma coisa. O texto vai dizer o seguinte ainda: creiam nas boas novas. Quando alguém encontra o reino de Deus, o arrependimento é complementado pelo quê? Pela confiança. A ideia de crer aqui, no original grego, é confiança. Confiança no Evangelho. Confiança naquilo que o Evangelho está fazendo nas pessoas. O arrependimento, observa que nós estamos no pecado. Então o arrependimento faz eu reconhecer as minhas falhas, os meus pecados. A confiança destaca o quê? Ou para quem eu estou voltando. Então eu olho para aquilo que o Evangelho está fazendo e eu estou voltando para Deus. Tanto arrepender-se como crer são imperativos presentes. Os dois verbos, arrepender-se e crer, ali no texto, está no imperativo. Não há outro caminho. O que Jesus está dando para eles é: vocês têm um caminho. Se vocês querem traçar e experimentar o reino de Deus agora na vida de vocês, vocês precisam ter um movimento de arrependimento. Mas esse movimento de arrependimento, ele vem junto com a confiança desenvolvida naquilo que o Evangelho está fazendo em vocês. E eu preciso confiar no Evangelho. A questão, então, passa a ser como nós confiamos no Evangelho. Por exemplo, nós acabamos de falar sobre a morte e sobre vida. E o Evangelho diz, de maneira brutal para você,
que Jesus venceu a morte. Não tenha medo. A sua confiança deve ser: Jesus venceu a morte, eu não tenho medo. Quando eu creio no Evangelho, eu creio nisso. Eu sei que vocês já sabem, eu já contei isso para vocês, mas eu já tive vários diagnósticos ruins na minha vida, né? Segundo a Jéssica, ela diz assim que eu só não morri por uma ação divina, e eu concordo com ela, né? Só não morri por uma ação divina. Eu já tive aneurisma de aorta superior e eu também já tive câncer. Em falar nisso, Deus seja louvado. Segundo o meu médico, do câncer eu estou curado porque já passaram-se 5 anos e não apareceu novamente. Mas no dia que eu estava no hospital e o médico abriu a tomografia e disse o seguinte: você tem câncer? Sabe qual foi a primeira coisa que eu perguntei para ele? Quanto tempo eu tenho? Porque eu tenho que arrumar minha casa, eu tenho que dar um jeito. Tinha o Arthur, o João estava na barriga da Catherine, aquele loirinho que fica aqui dando umas perdidas, ele estava na barriga da Catherine. E eu estava assim, poxa, e agora? Eu tenho um filho na barriga, estou chegando, tenho câncer. Quanto tempo tenho, doutor? O que eu preciso fazer? Depois, quando fiz a cirurgia e parecia tudo tá bem, eu fui no médico, o médico olhou lá o diagnóstico e falou assim: bom, agora nós vamos esperar e orar durante 5 anos. E foi o que a gente fez. Mas uma das coisas que mais me marcou foi quando eu estava indo para o centro cirúrgico e a enfermeira olhou para mim e falou assim: viu, mas você está tranquilo? Você está tranquilo? E eu lembrei de uma palavra que eu tive com o Juliano Sócio, um amigo meu, que era pastor comigo na Chácara Primavera, e ele disse o seguinte para mim, ele falou: Wellington, não se preocupe, porque não é você que cuida da sua família, não é você que cuida da sua vida, não é você que resolve os seus problemas, é Deus que faz isso por você. E seja qual for o destino que Deus der a você, é o melhor destino porque Ele te ama. Eu sei que talvez você esteja olhando para mim e falando assim: mas deu certo para ele. Mas eu estou contando isso para vocês depois de 5 anos. Depois de 5 anos. Uma das experiências mais marcantes que eu tive foi quando eu participei do velório do Nicolas. Nicolas é filho, ou era filho, melhor dizendo, de um dos pastores da igreja que eu pastoreava em Campinas, do Sauro. O Nicolas tinha 6 anos de idade, quando morreu de leucemia. E eu participei de todo o movimento. Nós fizemos um grande movimento na cidade de Campinas para pegar doações de sangue, para achar uma medula óssea. Nós envolvemos igrejas, nós envolvemos nossas igrejas parceiras dos Estados Unidos, gente fazendo doação, uma loucura. E nós pensamos em determinado momento que ia dar certo, que o Nicolas seria curado. Mas de repente, leucemia, vocês sabem, é algo altamente agressivo. O quadro mudou. E o Nicolas veio a óbito. E eu arrasado, quando eu cheguei no velório do Nicolas, eu vi de longe o meu amigo, o meu irmão Sauro. É Sauro mesmo, não estou errando o nome dele, viu? Não é Saulo, é Sauro, né? E o meu irmão Sauro estava lá na frente. E conversando, e com um semblante de paz. E quando eu cheguei, perguntei: mas Sauro, o que está acontecendo? Por que você não está aqui? Eu estaria me esvaindo em lágrimas, né? Eu estaria: meu Deus, por que me abandonaste? O Sauro disse: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor.
Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é alguém que confia no Evangelho. Porque o Saulo sabe que o Nicolas está na presença do Senhor e não tem mais câncer lá. É isso que o texto está falando, creiam no Evangelho. Mas o texto bíblico ainda, ele nos ensina uma outra realidade. Ele diz o seguinte: torne-se aquilo que Deus planejou para você. E aqui está uma coisa que talvez soe para você até mesmo gospel, né? Coach, né? Mas fique tranquilo, não vou chegar nessa teologia do coach. Mas veja só, torne-se aquilo que Deus planejou para você. E é uma das coisas que nós, pastores, muitas vezes, ouvimos muito das pessoas, né? As pessoas perguntam: pastor, qual é a minha missão? O que eu tenho que fazer, né? Qual que é o sentido da vida? Né? E eu tento muitas vezes tentar responder isso, é algo difícil. Confesso para vocês, é algo difícil. Então, biblicamente, eu encontrei o texto que agora eu vou usar para responder isso. Para responder para as pessoas qual é a missão. Então, acompanhem comigo, versos de 16 a 20. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes, e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu em um barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Agora veja, o que é aquilo? O que é tornar-se aquilo que Deus planejou para você? Primeiro, assuma a sua vocação. O texto diz: sigam-me, pois eu farei você pescadores de homem. Veja, a convocação para sermos pescadores de homem é um chamado para a tarefa escatológica de reunir homens e mulheres em vista do julgamento e governo de Deus na história. Então, toda vez que eu estou proclamando o Evangelho, eu estou reunindo um povo porque eu sei que Deus vai julgar a todos, Deus vai se revelar na história. Existe uma urgência de assumir uma posição diante do chamado. Assim como os primeiros discípulos, esse chamado não é somente para os apóstolos, mas se estende a todos os que ouvem a voz do Mestre. Qual que é a sua vocação? Então, a partir de agora, o que Deus chama para você fazer? Se tornar um pescador de homens, todos nós. Isso não é algo exclusivo dos apóstolos, isso não é algo exclusivo do pastor, isso não é algo do missionário, porque muitas vezes nós temos essa visão errada de que somente pessoas especialmente vocacionadas são chamadas para alguma coisa. Isso é um erro. Isso é mais uma armadilha do inimigo das nossas almas, para trazer inoperância à igreja. Por que a igreja é inoperante? Porque as pessoas não se engajam. E todos nós somos chamados para sermos pescadores de homens. Mas aonde? No seu trabalho, no seu colégio, nos seus relacionamentos interpessoais. Você é chamado para espelhar. Lembra? Nós somos luz para todas as nações. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. É só para os apóstolos ser luz do mundo? É só para os apóstolos ser o sal da terra? De maneira nenhuma. Isso é um chamado para todos. Deus chama a todos. Mas você só pode dar aquilo que você tem. Isso é um princípio da vida. Se você não tem o Evangelho, você vai dar para outras pessoas aquilo que você tem. Então, se a sua vida é tomada pela filosofia secular do bem-estar social, me desculpa, você vai passar o que para as pessoas? A filosofia do bem-estar social. É isso que você vai passar. Porque é isso que está no seu coração. Você só pode dar aquilo que você tem. Então, talvez o grande problema de você não se tornar um pescador de homens e mulheres é porque você não tem o que oferecer às pessoas. Você não tem o que oferecer às pessoas. Então veja, o problema não é o Evangelho, o problema não é a ação do Espírito Santo, o problema é o seu compromisso, o compromisso que você tem com as Sagradas Escrituras, o compromisso que você tem com o reino de Deus. Você quer ganhar significado na sua vida? Se torne um pescador de homens, aonde você está. Não precisa fazer seminário, não precisa se tornar um mestre em teologia, você precisa simplesmente conhecer o Evangelho de Cristo Jesus.
E da maneira mais simples possível, você trazer as pessoas ao conhecimento da verdade. Tem um amigo meu em Campinas, e ele para mim é o maior evangelista da igreja de Campinas, mas nem membro da igreja ele é. Nem membro da igreja ele é. Ele senta, o templo é ao contrário, né? Então ele senta do lado direito, numa última cadeira, perto de um biombo da porta. Mas toda vez que ele vai à igreja, ele leva um amigo. Toda vez que ele vai à igreja, ele leva um amigo. Toda vez que ele vai à igreja, ele leva um amigo. Uma vez eu falei com ele, cara, mas como que você faz isso? Eu falo do meu jeito. Eu falo assim, tem um lugar lá que eu vou, e os caras falam uns negócios diferentes, que mexe comigo. Vamos lá ver comigo lá, vai dar tudo certo, fica tranquilo. E ele senta com as pessoas, ele leva as pessoas, ele leva as pessoas. E a maioria das pessoas que hoje estão lá participaram ou fizeram parte dessa caminhada com ele. Mas sabe de uma coisa? Nem membro da igreja ele é. Nem membro da igreja ele é. Ele não fez pública profissão de fé, ele não passou pelo batismo. E uma vez os pastores estavam preocupados, né, com ele, porque ele não passa pelo batismo, mas ele traz crente, ele traz gente, e as pessoas, os amigos que ele traz passam pelo batismo, fazem a pública profissão de fé, e ele está na cadeira lá, mas ele está trazendo gente. A pergunta é, quem que é o pescador de homens? Quem que é o pescador de homens? Veja, uma outra coisa que o texto ensina, e fica claro, é pague o preço. Pague o preço. O texto vai dizer o seguinte: logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, e os empregados no barco. Sabe, tem uma esfera do evangelho que ninguém gosta de tocar, mas ela é real, e a gente precisa. Lembra que eu falei que o evangelho é de A a Z aqui? O evangelho não é só o evangelho que a gente gosta de ouvir, é o evangelho de A a Z. Se você tem dificuldade com isso, então, me desculpe, talvez você tenha que caminhar em outro lugar. Veja só, Tiago e João não hesitaram, deixaram o pai e os empregados do barco. Isso é impressionante e capta o que realmente significa seguir a Jesus. Para seguir Jesus, somos chamados a abandonar tudo e todos. Não devemos racionalizar ou explicar o chamado de Jesus como mera hipérbole. Agora veja, então se é para a gente olhar para o texto como o texto é, e se está no texto aquilo que Jesus realmente quis mostrar, e aquilo que o Espírito Santo proporcionou para a igreja, veja Mateus capítulo 10, versos de 34 a 37. Não pensei que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas eu vim trazer o quê? Espada. Olha só, o Jesus dizendo isso. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Qual foi a última vez que você ouviu alguém pregando esse texto na igreja? Vamos? Posso te falar aqui. Qual é o pastor coach que tem por aí, famosinho do Instagram, que prega esse texto aqui? Não tem. Não tem. Porque esse texto incomoda. Porque esse texto mexe com os ídolos do meu coração. Com os ídolos do meu coração. Porque esse texto me tira da zona do conforto e diz que, sim, se eu for viver o Evangelho de Cristo Jesus de maneira radical, como o Evangelho me ensina, eu vou ter que confrontar o meu pai, eu vou ter que confrontar a minha mãe em determinado momento, lógico, com todo respeito, mas eu vou ter que falar a verdade, eu vou ter que falar a verdade para o meu filho, eu vou ter que falar a verdade para a minha esposa, eu vou ter que mostrar para eles que o Evangelho salva e que o Evangelho também condena as pessoas. Eu vou ter que olhar para aquele que eu amo e dizer assim, se você não aceitar Cristo Jesus, você vai para o inferno. Mas a gente não gosta de pensar nisso. Mas veja, o texto bíblico nos mostra isso.
Porque é sério. Porque é sério. O texto ainda continua, ou outro texto, né? Marcos capítulo 3, 33 e 35. Então, ele lhes respondeu dizendo: quem é a minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, quem fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem é a minha família? Quem é a minha família? Quem é a minha família? Jesus está dizendo que a família dele é aquele que faz a vontade do Pai. E se você lembrar do texto, se você lembra do contexto do texto, os irmãos e a mãe de Jesus estavam achando que ele estava louco. Que ele já tinha batido o pino dos 13 e estava errado. E daí Jesus está dizendo assim: não, esses aí que não fazem a vontade, que não entendem o que Deus está fazendo da história, não são da minha família. E isso é sério, gente. Isso aqui tem a ver com quem você tem comunhão. Com quem você divide a vida. Perceberam o quanto é importante? Quando a gente... Tem um negócio que a gente não toca mais nas igrejas, né? Que é o casamento misto, né? A gente não toca mais nesse negócio. Sobre você ter a mesma fé com a pessoa com quem você vai casar. A gente não fala mais nisso. Virou um tabu. Virou um negócio retrógrado, um quadrado. Né? Você não toca mais, não. Deixa, depois Deus converte. Aonde você viu isso, meu filho? Que Deus tem compromisso com as suas loucuras. Deus tem compromisso com a palavra dele, não com as suas loucuras. Com as suas loucuras, um problema é seu. Você vai pagar o preço pelas suas loucuras, porque você não seguiu o Evangelho. O texto ainda termina, Lucas capítulo 14, verso 26 diz: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, sua mãe, a mulher, os filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser o quê? Meu discípulo. Você não pode amar nada mais. Você tem que ter uma adoração exclusiva, um compromisso radical comigo. Jesus, ele chama, ele convida. O chamado para seguir a Jesus é claro e incondicional. Em essência, ele coloca diante de nós um contrato em branco e diz: assina e confia em mim. Assina essa página em branco aí e deixa que eu vou cuidar da sua vida. É assim que o Evangelho trata. A grande pergunta é se a gente vai assinar ou não. Porque o contrato está posto. Deixa eu caminhar para o final, para você refletir e praticar, para você pensar. Veja só, veja e assuma o seu pecado. Examine-se no espelho da palavra de Deus. Ore para que Deus traga à luz suas emoções e atitudes negativas, bem como a rebelião flagrante contra a santidade de Deus. Você precisa orar sobre isso. Se alguma coisa acusou do seu coração hoje, se o Espírito Santo falou com você, você precisa levar isso a sério e orar. Exponha os ídolos do seu coração. Ídolos sempre decepcionam. Eles são fracos. Coloque um porquê em seu coração. Questione até encontrar o que você está procurando, além de Jesus. Coloque um porquê. E por que você quer tanto essas coisas? Por que você almeja tanto essa independência? Por que você almeja tanto esse reconhecimento? E se isso é um ídolo no seu coração, coloque isso diante do Senhor. Encare o arrependimento como uma dádiva. Ore pelo dom do arrependimento. É um presente, é uma dádiva. Senhor, eu preciso me arrepender dos meus pecados. O meu coração já está duro. Eu já cometi tanto esse negócio. Isso não faz mais efeito. Eu não sinto mais o pesar. Já está duro. Transforma aqui. Agora veja. Abrace o Evangelho como sua motivação para viver. Abrace-o e saiba que o Evangelho o transforma, o Evangelho capacita para servir e por meio do Evangelho você encontra Deus. O Evangelho é Cristo e é o Cristo ressuscitado. Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém encontra o Pai se não for por mim. Queria convidar você a orar sobre essas verdades. Enquanto você ora,
Talvez alguma coisa o Espírito Santo tenha falado ao seu coração nessa noite. O Espírito Santo tenha tocado no seu coração essa noite. Senhor, nós estamos na Tua presença e nós queremos Te pedir, Pai, que em nome de Jesus, todas essas palavras, ó Deus, todos esses ensinamentos, toda a verdade que existe no Teu Evangelho, Pai, possa fazer diferença e sentido nas nossas vidas. Que o Senhor traga um arrependimento profundo, ó Deus, pelos nossos pecados, ó Senhor. Que os nossos sentimentos, as nossas afeições, ó Deus, sejam moldados por Cristo Jesus. Que Cristo Jesus, ó Deus, seja mais que o exemplo a ser seguido, que Ele seja o Senhor a ser obedecido. Nós queremos Te entregar, ó Deus, as nossas vidas. Nós queremos entregar o nosso coração, ó Pai, e amolece, ó Deus, aonde está duro, Pai. Aonde o pecado já cauterizou, Pai. Nós queremos Te pedir, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faz a Tua obra, o Teu milagre, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Traz a verdade ao nosso coração. Amém. Senhor, eu quero Te pedir, Pai, que em nome de Jesus o Senhor abençoe nossa semana, o Senhor derrame do Teu amor e da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Que o Senhor continue a nos abençoar e a dar discernimento a gente. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo e a ação do Santo Espírito sejam dadas ao Teu povo, agora e para todo sempre. Amém.